Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer sonho de padaria. Então nós vamos começar pela massa. Eu vou deixar a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo. Então a gente vai começar colocando metade da farinha de trigo numa bacia. O açúcar. E o fermento. A gente vai misturar esses ingredientes secos. Bem devagarzinho. Fazer um buraquinho aqui na farinha. Vou colocar o ovo, um ovo. 2,5 colheres de sopa de manteiga ou margarina. E 3/4 de xícara de leite morno. O leite tem que ser morno, não pode ser quente, senão mata o fermento. Aqui eu tô usando a manteiga com sal, então eu não vou colocar sal. Se você utilizar a manteiga sem sal, você pode acrescentar aqui uma pitadinha de sal na massa. Mas como a minha manteiga já tem sal, eu não vou colocar. Agora nós vamos misturar bem esses ingredientes. Começando a ficar difícil mexer com a colher, agora eu vou passar para as mãos, ainda aqui na bacia. Já vou passar aqui para bancada, que já tá higienizada. Vamos sovar bem até a massa ficar bem homogênea, mais ou menos uns 15 minutos. Sovei a massa, agora eu vou voltar para a bacia e vou deixar cobrir e deixar ela descansar. Por mais ou menos 30 minutos ou até ela dobrar de tamanho. Então, eu gosto de ligar o forno antes de colocar a massa. Eu ligo o forno no máximo 1 minuto, desligo
e coloco a bacia com a massa para descansar. Isso ajuda ela a crescer. Enquanto a massa está descansando, a gente vai começar o recheio. Para o recheio eu tenho aqui 2 gemas, que eu separei as claras, uma vasilha e uma peneira. A gente vai furar aqui as gemas com uma faca e vai colocar aqui na peneira pra gente peneirar a pele do ovo, que é essa película que deixa com aquele cheiro de ovo, né? Então a gente vai peneirar, a gente não passa a colher, porque se a gente ficar passando a colher, pode ser que alguma película passe, né, pela peneira. O máximo mexer para lá e para cá, devagarzinho, para passar. Então, aqui na panela eu coloquei 3 xícaras de leite e eu vou acrescentar 1/3 de xícara de amido de milho. E vou dissolver bem essa mistura aqui. Depois de dissolvida, a gente vai acrescentar 1 xícara de açúcar e as 2 gemas peneiradas. E misturar bem novamente. Depois de dissolvido, a gente vai levar no fogo médio e mexer bem até ele engrossar. Não pode parar de mexer, e assim que ele começar a ferver, a gente conta 2 minutos, continua mexendo. Assim que passar os 2 minutos, a gente desliga. E aí acrescenta 1 colher de chá de essência de baunilha. Já desliguei aqui, agora eu vou acrescentar 1 colher de chá de essência de baunilha. A gente vai passar o recheio aqui para um pirex, para ele esfriar. Agora eu vou cobrir com um saco desses que a gente compra de mercado, tá limpinho, para não formar aquela película quando a gente põe na geladeira. Encosta aqui e leva na geladeira para esfriar. Já ficou 30 minutinhos, dobrou de tamanho a massa. Agora eu vou passar ela de volta aqui. Ficou bem fofinha. Tirar um pouco do ar. Dá uma abrida nela aqui. E vou dividir em 18 partes. Fazer 3 assim e 6 assim. Essas pontinhas ficaram bem pequenininhas. O que que eu vou fazer? Eu vou emendar as 2 pequenininhas para ficar mais ou menos do tamanho que é uma normal. Aqui. Cada partezinha dessa vai virar uma bolinha de sonho.
Nós vamos bolear. Um mini sonhinho. Puxa as pontinhas assim. Boleia mais um pouquinho. Assim, um sonho menorzinho. A gente vai colocar numa assadeira. Eu polvilhei um pouquinho de farinha de trigo aqui. E vou ir colocando ele com uma distância mais ou menos de 3 centímetros entre eles. Uma dica para quem for tentar fazer em casa, não faça como eu, é a primeira vez que eu tô fazendo essa receita. Na hora de abrir, antes de partir os pedaços, os 18 pedaços, tenta deixar a espessura da massa o mais uniforme possível, para não acontecer igual aconteceu aqui, ó. Uns pedaços ficou bem fininho e outros pedaços mais grosso. Que vai dar diferença no tamanho, né? Esse aqui vai ficar menorzinho, esse vai ficar um pouco maior. Então, na hora de abrir, talvez passar um pouquinho o rolo de massa, né? Pra tentar deixar a espessura mais homogênea. Ó, ficou assim, pessoal. Deu 2. E aí, o meu deram 15, porque eu uni 2 massas que ficaram menores para ficar uma só 3 vezes. Então, menos 3 sonhos, ficaram 15 sonhos. Agora, a gente vai deixar novamente crescer tampado dentro do forno por mais 30 minutos. Já ficaram meia hora crescendo, agora vou colocar no forno que ficou 15 minutos para aquecendo a 200 graus. Tirei do forno já, pessoal, com uns 20 minutos. Eu achei que o forno não ia dar, tava muito devagar, eu subi demais a temperatura e ele passou um pouquinho do ponto, ficou meio crocante, mas ficou gostoso. A segunda fornada ficou um pouco melhor. Então, como eu não vou fritar, acabou de sair do fogo, eu untei com manteiga e aí polvilhei o açúcar refinado por cima dele. O sonho tradicional, ele primeiro você assa por 15 minutos e depois você finaliza ele fritando. Mas eu quis fazer só assado mesmo. Ficaram assim os sonhos. Agora a gente vai rechear. Já passei para um saco. Eu não tenho bico, então eu vou só cortar aqui quando for hora de rechear. Agora, a gente precisa partir o sonho ao meio, mas não pode ir até o final. Tem que parar um pouco antes para o recheio não escorrer. Só umas considerações aqui, pessoal. Foi a primeira vez que eu fiz. Então, esse daqui ficou menos tempo no forno. Então, eu achei que esse aqui ficou no ponto ideal. Então, cuidar só com o forno. Tem uns mais... Sim.
ficou mais tempo. Ele ficou um pouco beirando crocante. Não ficou ruim, mas eu preferi ele mais macio. Então, ficar de olho no forno para não passar demais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar um like e se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!